Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Arley Mol, iniciando mais um programa BH Merece Mais. Hoje eu vou conversar com nada mais nada menos que o diretor-geral da Agência de Água e Esgoto de Minas Gerais. Aguarde! E aí pessoal, estamos de volta. Hoje eu vou conversar com meu amigo Antônio Claré. Claré, muito obrigado pela presença, um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Hoje a gente vai falar de um assunto assim, de extrema importância para a sociedade, né? Saneamento básico. Isso aí, Uar. Satisfação estar aqui conversando com você, né? E vai ser um prazer a gente bater esse papo desse assunto tão importante e deixar de lado nas últimas décadas aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte, Minas, Brasil, né? O pessoal acha que... Pessoal, é tão importante a questão do saneamento básico que estatísticas falam que a cada real investido no saneamento básico tem um retorno de R$4 na saúde. Isso em termos financeiros, fora a qualidade de vida da população, a melhoria do aprendizado, N outras coisas que melhoram a vida do cidadão com investimento em saneamento básico. Claré, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você se apresentasse um pouco para o público, falasse aí da sua trajetória de vida, né, até chegar aí a esse cargo tão importante dentro do governo, a diretoria-geral da Agência de Saneamento de Água e Esgoto de Minas. Uhum. Bom, Arley, a minha primeira graduação foi em veterinária, né? Formei em veterinária, depois já emendei o mestrado. Só que no meu primeiro emprego eu acabei caindo na área de gestão, né? Não foi especificamente na parte técnica da veterinária, foi em gestão. E caindo em gestão, acabei fazendo uma pós-graduação em gestão de negócios, lá na Fundação Dom Cabral, né? Essa escola que a gente conhece bem aqui em Nova Lima. Uma escola fantástica. Isso. E aí, o que acontece? Eu fui desenvolvendo mais nessa área de administração, de gestão, e identifiquei que a parte jurídica era extremamente importante em qualquer gestão no Brasil, né? O Brasil é um país de advogados. Acabei cursando, então, Direito e, em seguida, eu fiz a pós-graduação em Direito Tributário lá na PUC. Bem, tive meu escritório privado, né, da advocacia privada, e fui, em seguida também, por gostar muito do direito público, acabei aceitando o convite para ser procurador-geral do Legislativo lá de Ribeirão das Neves, aqui do lado, né? Cidade Sim, aqui do lado de Belo Horizonte. Região metropolitana. Região metropolitana, fui procurador-geral lá do Poder Legislativo e nesse meio tempo também atuava muito no que a gente acredita no liberalismo, né? Fui presidente do Conselho Jovem da FIENG, da Federação das Indústrias, e também de uma comissão especial da OAB. Mas nesse meio tempo, o que acontece? O partido que é o partido do qual sou filiado desde 2015, que é o Partido Novo, ele acabou elegendo o governador, né? Fantástico. Isso em 2019, então fui convidado a assumir a subsecretaria de Meio Ambiente, né? E lá estive durante 3 meses. Em janeiro de 19 a abril de 19, estive como subsecretário lá de Meio Ambiente. Em abril veio o convite para ser diretor da ARSAI, que é a agência reguladora. A agência reguladora tem uma diretoria colegiada, né? São 3 diretores, um diretor-geral e 2 diretores. E eu fui convidado a ser diretor, né? O então diretor-geral e o outro diretor, eles eram da gestão passada, do governador anterior. Aí por que não troca? Porque é mandato, né? Diretoria colegiada de agência reguladora é mandato até mesmo para ter sua independência, né? O que é importante para o mercado, já que ela regula concessões. E interessante, claro, quer dizer que não se troca assim tão fácil, né? Tanto é que o diretor-geral era da gestão PT e o outro diretor também, e aí fui lá eu, né, da gestão Novo, Estranho ninho? Deliberar com os outros 2. Ocorre que em novembro acabou o mandato dos 2 e me disponibilizei a ser diretor-geral, mas você sabe como é que funciona no Novo, fala, não, vai ter processo seletivo. Claro. Apesar de eu estar lá desde abril, disseram,
estamos vendo seu trabalho, mas vai ter processo seletivo. E, de fato, teve. As pessoas me perguntam, teve mesmo, né? Foram 29 candidatos, passamos por algumas provas em uma empresa privada mesmo. Cheguei entre os 7. Esses 7 participaram, então, de uma banca, né? Uma banca de especialistas, e dessa banca saímos para 3, para uma lista tríplice, para que o governador escolhesse. Graças a Deus eu fui escolhido. Estou lá como diretor geral, né, da Arsai. Além de ser diretor-geral, eu também sou professor da pós-graduação da PUC, né, e estamos aí à disposição de Minas Gerais. Bacana. Mesmo já com um bom currículo, mesmo com experiência, o Partido Novo não deixa de fazer o processo seletivo para esses cargos mais importantes dentro do governo, né, Antônio Clara? Sem dúvida, né? A gente acredita muito em meritocracia, a gente acredita muito em concorrência, né? E tive a oportunidade de conhecer os então participantes, pelo menos os outros 6 que chegaram à banca, pessoas do mais alto nível. Então fiquei muito feliz em ter sido selecionado, e a gente tem trabalhado muito, né? Já são 6 meses de gestão, disponibilizei um relatório desses 6 meses de gestão, inclusive é um relatório visual, é um vídeo, né, que a gente tentou fazer em 3 minutos. Eu vi, está disponível aí, as pessoas podem acompanhar e ver o que a gente tem feito com a gestão Novo lá. Fala de números, né? Fala de projetos, do planejamento estratégico que foi feito, do investimento no compliance. Isso. Eu vi, ficou ótimo, ficou curto e bem direto, bem objetivo. Parabéns pela publicação aí. Bom, entrando no nosso assunto, Clara, é importante explicar para o nosso público o que é exatamente saneamento básico, porque as pessoas pensam água e esgoto, mas é mais que isso, né? O saneamento básico, ele é formado por 4 itens, né, Eduardo? Água, esgoto, como você bem disse, drenagem pluvial, que as pessoas esquecem, é um problema sério aqui de Belo Horizonte, né? Em janeiro a gente teve uma série de ocorrências relativas a enchentes, né? Não só em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais. Mas a drenagem pluvial, o que é drenagem pluvial? Para onde vai a água? A gestão do caminho que a água segue após cair água de chuva, né? Isso é saneamento. E, como 4º item, o lixo, né? É um problema que a gente não vê hoje. Resíduo sólido. Resíduo sólido, né? Para onde que vai o nosso lixo? Né? Para onde que está indo? A gente não é igual a água e esgoto, que existe uma empresa aqui operando e a gente sabe para quem reclamar. A drenagem pluvial e o lixo a gente não sabe, né? As pessoas, na maioria das vezes, acham que é um problema ali da prefeitura e nem sabe o que está acontecendo. Então, saneamento são esses 4 itens: lixo, água de chuva, água e esgoto. Muito importante, né? A prefeitura, né? As prefeituras em si, elas precisam estar envolvidas, entender o que é o saneamento básico, para que possam investir de forma correta, né? Então, aqui o Antônio Claré lembrou muito bem. Então, a gente tem aí o descarte do lixo, né? Os resíduos sólidos, ainda tem ainda a questão para onde vai a água de chuva, né? Então, tudo isso também envolve saneamento básico, além da chegada de água potável nas casas das pessoas e o tratamento de esgoto. Muito bacana. Para a gente entrar assim, mais no conceito da regulação, Clara, quais são as funções que exercem a agência reguladora? No caso, é uma agência reguladora ligada ao Estado de Minas, mas também ela pode ser ligada a municípios, né? Como é que funciona isso? Essa é uma pergunta importantíssima, Marlon, que você faz, porque leva conhecimento para as pessoas. As pessoas não sabem o que é Arsai, eu mesmo não sabia quando eu conheci o que é Arsai, né? E é extremamente importante que as pessoas saibam que a agência reguladora, né, de água e esgoto de Minas Gerais, como você bem disse, o que é regulação? É você ficar fiscalizando crimes ambientais? Não tem nada a ver com isso. Isso é serviço de Secretaria de Meio Ambiente. A agência reguladora tem basicamente 3 funções. Definir tarifa, então revisão, reajuste, o que tiver a ver com tarifa da concessionária de água, né, no caso aqui da Copasa, mas de outros serviços de água e esgoto que a Arsai atende. Então, definir tarifa, normatizar todas as normas infralegais e fiscalização de eficiência, não é crime ambiental. Está tendo eficiência, está chegando a água, está sendo tratado o esgoto, está sendo coletado, né, dentro dos índices necessários. Isso é regulação. Basicamente é isso que faz uma agência reguladora. O saneamento ele é de competência municipal, né?
Então, teoricamente, quem decide sobre água e esgoto é o município. Ocorre que, no caso da Copasa, que ocupa aí 644 municípios, dos 853, ela, por lei, ela é regulada pela ARSAE, que é uma agência reguladora estadual, né, é uma autarquia especial do governo de Minas, ela faz parte da administração indireta, né? Então, é ela que regula a Copasa. Mas uma cidade do interior, fora dessas 654, que não for Copasa, ela pode muito bem criar uma agência municipal dela, né? É possível fazer isso, criar uma agência. Mas vale a pena, já tendo a ARSAE, né, com toda a preparação, toda a infraestrutura, né? A gente sempre há razões obscuras, né, muitas vezes. A ARSAE, além de ser uma referência em qualidade técnica, e isso eu não estou falando da boca para fora, você deve ter acompanhado, que o Ministério do Desenvolvimento Regional fez uma chamada pública recentemente e ranqueou as agências reguladoras de saneamento, e a ARSAE ficou em primeiro do Brasil. Então, só isso, né? Só no topo. Eu não estou aqui falando, puxando a sardinha para o meu lado, não. Mesmo porque não é por minha causa que eles têm essa qualidade técnica, né? Os servidores estão lá há anos, né? Eu cheguei em abril de 19, eles estão lá há 10 anos, a maioria deles. Então, são extremamente qualificados, né? A minha função até não é melhorar a qualidade técnica, é melhorar a gestão, né? É trazer mais transparência, que é o que a gente tem feito, e levar a informação da ARSAE para as pessoas. Talvez trabalhar um pouco mais a gestão interna também de eficiência, a gente tem trabalhado isso muito, especialmente no que diz respeito à fiscalização, mas a qualidade técnica dos servidores é altíssima e indiscutível. Então, quando você escolhe uma agência municipal, fica esquisito mesmo, né? Ainda mais porque é necessário que a agência tenha independência decisória. E eu não sei exatamente o que garantiria isso em outras agências. Na ARSAE, a própria lei garante. Os diretores, né? Lembrando que a diretoria é colegiada, apesar do diretor-geral, que sou eu, fazer a gestão, as deliberações importantes dependem de voto. Pode ser que eu perca, se os outros dois diretores... Não tem peso, o peso é o mesmo. O peso é o mesmo, é exatamente o mesmo. Então, as deliberações sobre tarifa, sobre algum procedimento administrativo de fiscalização, sobre norma, ele é deliberação. E esses diretores, eles têm independência decisória, né? Como que vem essa independência decisória? Pode ser que alguém fale assim, mas independência no papel. Não é, existe um mandato, né? O mandato garante que o governo não irá se intrometer nessas decisões, né? Tanto é que eu só assumi como diretor-geral depois de um ano do governo Romeu Zema, né? Porque o anterior diretor-geral anterior ligado ao PT cumpriu um mandato, não tinha o que ser feito. E nessas agências menores já não sei como funciona, né? Então realmente não faz muito sentido. Mas a gente fica à disposição para outras cidades também, que não as da Copasa, como por exemplo Itabira, como por exemplo Passos, que a gente regula. É interessante, porque a agência reguladora, quanto mais independente, melhor. Então, para os munícipes, né, para o cidadão das cidades, ter uma agência reguladora do estado, que não está ligada no município, é melhor, porque tende a fiscalizar e fazer com que o saneamento básico seja melhor naquela cidade, né? Quando é uma agência reguladora pequena dentro do município, ela pode ser comandada pela prefeitura e não fazer o que tem que ser feito. Vira mais um cabide de emprego, vamos dizer assim. É exatamente isso, olha, a pegada é exatamente essa, né? A população tem que entender sobre essa independência é necessária para que possa, inclusive, cobrar, né, dos seus prefeitos. E em Belo Horizonte, como tem Copasa, obrigatoriamente ela tem que responder à ARSAE de Minas, né? Sim, aqui é a ARSAE que regula a água e esgoto aqui em Belo Horizonte, uma vez que é a Copasa. Mudando um pouco de assunto, só para um assunto mais do momento, né? A questão da pandemia. Muitas autarquias, diversos órgãos do próprio governo foi todo colocado em home office, né? Isso. A maior parte aí. Como que foi isso na ARSAE? Como que está sendo essa experiência? E o que você pensa para o futuro em relação a esse home office dentro da ARSAE? Bem, a gente está seguindo a orientação do governo de deixar em casa, trabalhando em casa, quem pode trabalhar em casa, né? Hoje, a totalidade dos servidores da ARSAE está em home office, a gente conseguiu isso. Obviamente,
através da formação de uma estrutura, inclusive de dados, né? Eventualmente, quem precisa vai até a Arsai para pegar algum dado, mas a gente tenta manter realmente essa estrutura. Fixo lá, a gente mantém uma pequena equipe de TI, mas é porque é necessário, né? Para a gente ter acesso a todos os dados. A equipe que trabalha com ativos regulatórios, com tarifa, ela precisa ter acesso a esses dados, então a gente precisa de alguém da TI lá, pelo menos no horário comercial. Mas eu posso dizer que praticamente 100% está em home office e, surpreendentemente, a gente tem tido resultados até melhores, né? Eu falo, às vezes alguém pode até não acreditar, mas a gente está sendo mais eficiente em home office, né? Surpreendentemente, né? mas uma das razões é a inovação. As pessoas têm inovado, os técnicos têm inovado. Então a gente, por exemplo, eu já te disse isso, né? A fiscalização, que é uma fiscalização física, né, pessoal, essa fiscalização, além de demandar tempo, ela demanda depois um tempo para desenvolver o relatório. Então tem viagem, tem custo, tem gente, né, disponibilidade de gente, e por isso a Arsai, historicamente, nunca conseguiu fiscalizar tanto. Durante a pandemia, inovamos com a fiscalização remota, né, e essa fiscalização remota é um achado, né, é uma ferramenta desenvolvida pelos técnicos, né, que nós apoiamos, que traz a possibilidade de fiscalizar muito mais cidades num curto espaço de tempo. E quando necessário, vai lá fisicamente. Mas na maioria das vezes você consegue resolver à distância. É mais ou menos igual a Polícia Federal, né? Eu costumo falar. Você não vê a Polícia Federal fazendo operação todo dia, quando tem, inclusive, o jornal cobre, né? Por quê? Não são frequentes. A maioria das vezes, a maioria das fiscalizações é remota. É cruzamento de dados. É exatamente isso que é a fiscalização remota da Arsai. Cruzamento de dados, onde a gente consegue abrir os procedimentos e abranger o máximo de municípios possível. Então, esse é um ganho que a gente está tendo com a pandemia, durante a pandemia, né, na Arsai, mas dentre outros vários, né, reuniões, a gente está conseguindo agilizar mais reuniões pelo uso de aplicativos, né, então eu tenho entendido que o resultado está sendo bem positivo para a Arsai. E foi aprovar, o Romeu Zema acabou de sancionar uma lei que dá uma liberdade grande para os órgãos, para as autarquias, implantarem um home office no futuro, né? Um pós-pandemia aí. Como que está esse pensamento aí da Arsai? O nosso governador Romeu Zema sancionou, foi publicado acho que segunda-feira, a lei que possibilita o home office para a administração pública estadual, né? Então a gente vê que já é um novo, como eles falam, normal, né? Um novo normal. Já é um novo normal. É uma realidade o home office. Então, nós ainda não tivemos tempo, mas estamos iniciando conversas na diretoria para desenharmos, né, como que vai ser posteriormente à pandemia, mas certamente nós vamos tentar aproveitar ao máximo essa lei que possibilita o home office, né? A Arsai já mostrou que responde em home office. Obviamente não vai poder ser como é hoje, né, claro. Que essa é uma situação totalmente excepcional, mas nós vamos buscar o home office, que é bom para todo mundo. É bom para o servidor que tem qualidade de vida, é bom para os outros cidadãos, porque os cidadãos vão ter menos carros nas ruas, né? Você melhora a mobilidade e com as ferramentas que temos desenvolvido, eu tenho certeza que o resultado vai continuar crescendo. Bacana. Eu acho que tomara que todos os demais órgãos, departamentos, autarquias adotem pelo menos uma flexibilidade em cima desse home office, né? Isso. Bacana. Parabéns aí pela iniciativa, pela ideia futura aí de implementá-la de forma mais definitiva na Arsai. Essa ideia, inclusive, ela parte do governador Romeu Zema, não só agora com a lei. Desde o início da sua gestão, ele já tinha um projeto piloto. Existia um decreto que abrangia 5 órgãos para fazer um teste de home office, de teletrabalho. E um dos órgãos era a Arsai. A gente ia começar a debater isso, e aí veio a pandemia e acabou se tornando uma lei para todos os órgãos. Bacana. Com relação ao marco do saneamento básico, né, marco legal que foi aprovado recentemente, você poderia explicar, Antônio Claré, ao nosso público, o que é exatamente esse marco? Quais as vantagens para o Brasil, para Minas, para os belo-horizontinos dessa aprovação?
Warley, tem muitos detalhes, né? Poderíamos ficar aqui falando até amanhã sobre o marco, mas eu costumo falar 1 ou 2 pontos que todo mundo tem que saber. Primeiro é o seguinte, não existe privatização de água. Esse marco não fala em privatização em momento algum. O que acontece é que hoje o saneamento é competência municipal, como eu disse. É o município que define o que vai se fazer com água e esgoto, né? Quem vai fazer o serviço de abastecimento de água e esgoto. Ele tem 3 caminhos. Ou ele trata pela prefeitura, ele mesmo, serviços de água e esgoto, né? Como por exemplo em Itabira, ou ele faz uma licitação, abre uma concorrência para que empresas se apresentem, ou o terceiro caminho é exatamente fazer uma dispensa de licitação e fechar com a estatal, aqui em Minas Gerais com a Copasa. Então, se eu sou prefeito, ou eu trato água e esgoto, que é o mais complicado, né, porque você tem que efetivamente desenvolver uma estrutura, fazer concurso, buscar técnicos qualificados, ou você abre licitação ou você fecha com a Copasa. Esse novo marco está acabando com essa terceira via. A estatal não terá mais esse benefício. Ela quer ganhar, ela vai ter que entrar na concorrência, ela vai ter que se mostrar eficiente. Então, esse é um grande ponto do novo marco regulatório. A concorrência, a obrigatoriedade da concorrência. Hoje não é obrigatória a concorrência. Hoje você pode fechar com a estatal por dispensa de licitação. O maior resultado disso é que 93% da água e esgoto do Brasil está com estatal e 7% com privado. Esse é o maior desenho, que é o contrário de alguns países, por exemplo, que tem o Chile, por exemplo, que é 94% privado e 6% público. É o contrário, né? E o Chile está muito bem, está universalizado, tem água e esgoto para todo mundo, diferente do Brasil, que tem só 50% de tratamento de esgoto e 85% de água, né? Então esse é um ponto que eu acho que é o principal, é a abertura de concorrência, que é algo que a gente valoriza, né? Que é a concorrência obrigatória. Um outro ponto importante que eu acho que vale a pena dizer são as metas, a meta de universalização. Até 2033 tem que ter água e esgoto para todo mundo no Brasil. Essa meta é importante e aí você diz, será que vai ser cumprida? Vai, porque dentro dos novos contratos você vai ter as submetas, né? E caso não sejam cumpridas, hoje o que acontece? Se uma empresa não cumpre, aí, por exemplo, a Copasa não cumpriu um investimento, você tem que entrar na justiça para tentar rescisão, aquela confusão toda. No novo marco, a empresa ela abre espaço para rescisão, mas mais do que isso, melhor até do que rescisão, ela impede a distribuição de dividendos da empresa. Resultados, os acionistas vão ficar loucos atrás de que os investimentos sejam feitos. Ou bate a meta ou não recebe os lucros. É justo, né? Simples assim. E nunca existiu. Então... E outra coisa importante que você falou, claro, é que a Copasa, então, se ela quiser renovar contrato, ela tem que se mostrar viável, tem que se mostrar que é boa e não simplesmente entrar porque é a única que tem. Isso aí, e ela não vai ser a única porque com essa abertura, com essa nova legislação, há um abraço ao privado. Antes não havia, né? Ele vinha para cá e falava, será que eu vou poder? Porque de repente o município vai ficar pegando dados e vai fechar com a estatal, né? Poderia ser assim. E o último ponto que eu acho importantíssimo falar é um ponto que vai como impugnação a quem critica os processos de privatização no Brasil. Em Tocantins, privatizou-se uma série de municípios. Coincidentemente, os grandes estão privatizados e os pequenos foram abandonados pelas empresas. Por que foram abandonados? Porque a empresa não conseguia ter lucro. Ela não tinha ganho de escala ali para ter uma tarifa que todo mundo pagasse. Porque ela poderia ter uma tarifa mais alta, mas aí ninguém pagaria. Então elas abandonaram. Isso é impossível com o novo marco, porque o novo marco ele não vai existir a licitação com a cidade, vai ser bloco de cidade. Regional. Bloco regional. Então com o bloco tem ganho de escala. Você pode pegar uma cidade de... A gente sabe que tem uma cidade aqui em Minas Gerais com 800 habitantes. Ela também vai estar ali no bloco de 10, 20 cidades. Então vai ter essa possibilidade. E esses blocos vão ser desenhados pelo governo de Minas. Inclusive a Arsai está no grupo de desenho, BDMG, INDES, SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente, e a Arsai, e esses blocos estão sendo desenhados. Então, basicamente, resumindo, é isso o novo marco, que é um novo marco que levará água e esgoto para todo mundo, né? E para nós, né, para muitos dos que estão assistindo, às vezes não vai afetar nada, porque já tem água e esgoto tratado. Mas a gente tem que pensar o que vem junto
com essa água e esgoto tratado para todo mundo. Vem diminuição de várias doenças no Brasil. A gente está acompanhando o Covid, né, que já matou mais de 70 mil brasileiros. O saneamento, a falta de saneamento, as doenças associadas ao saneamento, ela matou 100 mil brasileiros nos últimos 10 anos. É muita gente. Então, assim, a gente vai ter um país com mais saúde, com menos doença. Dengue, por exemplo, é ligado à falta de saneamento, né? A gente vai ter um Brasil com mais desenvolvimento econômico. A gente sabe que a falta de saneamento básico traz absenteísmo, né? O funcionário para de trabalhar. Isso, produtividade aumenta. Produtividade aumenta. Então pode ser até que a gente não tenha água e esgoto tratado, nós dois, mas a gente vai sentir um Brasil mais desenvolvido. Perfeito. Algumas manifestações, né, quando abre para privatização, sempre tem umas manifestações contrárias, né? Algumas dessas manifestações falando que a gente está vendendo a água e que em algumas cidades importantes do mundo teve uma reestatização. Então, que foi para o privado, não deu certo e voltou para o Estado de novo, né? Os exemplos principais é Paris, Berlim, Buenos Aires. A gente sabe que isso aí é uma falácia, né? O que você tem a dizer sobre essas reincorporações do Estado do que foi privatizado ou supostamente privatizado? É importante que quem estiver assistindo, né, Warley, vai economizar os olhos, porque eu fiz um artigo exatamente sobre isso. A pessoa não vai precisar ler, é só assistir aqui esse vídeo. Eu fiz um artigo exatamente sobre isso que o Warley perguntou, que foi publicado no jornal O Tempo, recentemente, semana passada ou retrasada, exatamente na intenção de desmistificar essa mentira que está sendo divulgada, né? Inclusive tem um artigo de 2017 que eu já recebi nas redes sociais de várias pessoas que falam Paris, Buenos Aires e Berlim foram reestatizados. É preciso entender o que aconteceu em cada um. Paris, o que aconteceu? Durante 40 anos Paris era privado. Durante 40 anos. E nesses 40 anos, toda a estrutura para levar água e esgoto para os cidadãos parisienses foi montada, foi feita. Então, assim, no fim de 40 anos, acabou o contrato com toda a estrutura feita e acabou em um governo socialista. Esse governo socialista falou, não quero mais, agora eu vou criar uma estatal. Criou uma estatal, aproveitou-se da estrutura toda que já existia, né, já tinha água e esgoto para todo mundo, e até baixou a tarifa em 8%. Resultado, ele não tem dinheiro para manutenção. Hoje, 10 anos depois da reestatização, nós temos em Paris uma grande perda hídrica. O que é perda hídrica? Entre a saída da água na estação de tratamento de água até a torneira, o que se perde, né? Já aumentou a perda hídrica, já mostrou que não tem dinheiro para manutenção, não tem eficiência, eles já querem privatizar de novo. Então, essa é a verdade, não houve reestatização. Houve o fim do contrato e caiu num governo socialista que se aproveitou que já tinha universalização. Então, Paris é um ótimo exemplo de que privatização funciona. O outro, que é Berlim, é mentira. Berlim, na verdade, nunca foi privatizado. Lá era uma estatal que era 51% Estado e 49% público. O que aconteceu é que, por alguma pressão ideológica, falaram a gente não quer que tenha acionistas, a gente quer que seja tudo Estado. Então o Estado comprou essas 49% de cotas, pagou milhões de euros a serem pagos em 30 anos com dinheiro do pagador de impostos, está sendo pago até hoje. Então não mudou nada e ainda arrumou uma dívida grande para nós, né? Para nós não, que eu não sou alemão, mas para o alemão lá, pagador de impostos. E o terceiro, que é Buenos Aires, tinha tudo para dar certo, mas houve descumprimento de contratos por parte da empresa e descumprimento dos contratos por parte do Estado. O que seriam esses descumprimentos? O Estado, quando você concede, ele não tem que se meter, né? Tem agência reguladora para isso. E o Estado começou a se meter, né? Passar por cima de lei, falar de tarifa, né? E lá não existia uma agência reguladora independente, com a legalidade de ser independente, e a empresa não tinha as obrigações que trazem no novo marco, como essa, por exemplo, da questão dos dividendos. Não deu certo. Ou seja, o próprio Estado argentino, né, no caso a Prefeitura de Buenos Aires, não respeitou o contrato. Não respeitou. Então, se a gente não respeitar contrato, não vai funcionar mesmo, não. Perfeito. Um ótimo esclarecimento. Obrigado. Entrando em Belo Horizonte, né, você falou de perda hídrica. Os números aqui da Copasa são ruins, né? Parece que é algo em torno de 40%, 42% de perda hídrica, é isso mesmo? Infelizmente, no Brasil,
o índice de perdas hídricas é altíssimo, sabe, Arley? A gente tem aí uma média de 40% no Brasil. Perda hídrica, para quem está assistindo de novo, da água que sai da estação de tratamento de água até chegar na sua torneira, quanto que perdeu? Saiu 100 litros aqui e chega a 60 na sua torneira. E aí esses 40 que estão perdidos, né? O que acontece com eles? O que aconteceu? Foi foi um desperdício. E aí você me pergunta, né? E aí, isso é prejuízo para a Copasa ou para quem que seja? Não, é você mesmo que paga, o que entra na tarifa também. Claro, não tem a dúvida. Então, o que a gente tem feito nesse sentido, isso é muito recente, a Arsae começou agora a fazer, é a gente colocar alguns gatilhos dentro da tarifa para que a Copasa alcance as metas. Então a gente coloca pequenas metas de melhoria, por exemplo, Copasa, no próximo ano você tem que melhorar 1% ou 0,5%. Isso a gente faz uma análise real do que é possível, né? E se ela não melhora, a gente abate na tarifa e aí vai ter efeito no lucro dela. Claro. Dá um exemplo. Esse reajuste desse ano de 2020. A gente tinha uma meta para a Copasa de diminuir a perda hídrica, ela não alcançou a meta. A gente já teve um efeito na tarifa. A tarifa da Copasa já teve um pequeno efeito. Entendi. Até por informação, esse reajuste desse ano de 2020 da Copasa, ele está sendo o menor da história, né? A gente lá à frente da agência estamos conseguindo o menor reajuste da história da Copasa. Por uma série de fatores, tem questão de inflação e tudo, mas tem também esses gatilhos, né? Não bateu meta, a gente atua em cima da tarifa. Belo Horizonte, então, está mais ou menos isso, 40%. O Brasil está isso. É bom lembrar que tem muita falta de manutenção, né? Mas também tem o tal do gato, entra nisso, né? O roubo Sim. de água entra nisso. Hoje, uma empresa privada altíssimo nível, muito eficiente no Brasil, tem mais ou menos 25% de perda hídrica, né? Se você for no Japão é 2, 3, porque ninguém também rouba água. Vai da cultura também. Então essa questão da perda hídrica tem que trabalhar a eficiência, né? A parte da agência reguladora nós estamos fazendo. Tem uma parte de consciência das pessoas denunciarem gatos, né? E o caminho é mais ou menos esse. Então, se a prefeitura começar a cobrar, por exemplo, a prefeitura de Belo Horizonte começar a cobrar da Copasa, assim, Copasa, você está perdendo aí 42% de água, e não consegue reduzir a tarifa, você tem que reduzir essa perda. Também tem uma pressão do poder público, né? Não adianta a prefeitura de Belo Horizonte cruzar os braços e deixar só com a Arsae. Ela tem que atuar mais firme em cima de quem ela contratou, não? Eu acho até que a prefeitura, você abriu um espaço importante, olha. Eu acho que a prefeitura tem uma coisa que ela pode fazer sim, né? Que nem seria muito isso, porque isso é a agência reguladora e o que a gente pode fazer nesse caso é criar as metas e ter os gatilhos de diminuir na tarifa, que é o que a gente tem feito. Começou agora, não existia. Mas a prefeitura ela pode fazer diferente. Ela pode fiscalizar, e ela deve fiscalizar, e não faz, ela deve fiscalizar esgoto clandestino, quem joga esgoto fora da rede, e gatos. Isso ela pode fazer sim, sabe? Porque com isso você tem um efeito direto na tarifa, né? Porque quando você tem um esgoto clandestino ou um gato, quem paga essa conta é quem está pagando a conta em dia, né? Então a prefeitura Exatamente. tem que ser mais eficiente nesse sentido. Fiscalizar esgoto clandestino, fiscalizar gato, esse é o caminho que dá para a prefeitura trabalhar. Você entrou num ponto perfeito. Esgoto clandestino. Nós temos um cartão postal aqui em Belo Horizonte, que é a Lagoa da Pampulha, linda, né? Patrimônio mundial, e está jogado às traças. O que eu vejo ali na Lagoa da Pampulha são anos e anos, né? Décadas de descaso, né? A lagoa é suja, ela tem um cheiro ruim, e os projetos que são feitos são em cima da consequência. Então eles ficam limpando a lagoa, gastando milhões e milhões de reais e nada resolve. Claro, o que realmente acontece na lagoa? Por que essa sujeira não acaba? O que pode ser feito para melhorar? Com relação à Lagoa da Pampulha, isso realmente está nas mãos de duas prefeituras, que é Contagem e Belo Horizonte. Já vi gente falando, Copasa tem... Não, isso é Prefeitura de Belo Horizonte e Contagem. 10 mil Belo Horizontinos e 10 mil
cidadãos de Contagem, basicamente, né, jogam esgoto clandestino que chega à Lagoa da Pampulha. 20 mil residências? 20 mil pessoas. 20 mil pessoas? Que jogam na Lagoa da Pampulha. Eles têm rede, na maioria das vezes rede de esgoto, não se ligam, porque não querem pagar a tarifa de esgoto. Né? A gente vê muita gente reclamando, a tarifa de esgoto é cara e tal, não quer pagar, joga direto e vai para a Lagoa da Pampulha. O que a Copasa pode fazer em relação a isso? Basicamente nada, só fazer rede onde não tem, mas esses números são de quem tem rede. Cabe à prefeitura ir lá e autuar, a vigilância sanitária ir lá, fiscalizar e autuar para que essas pessoas comecem a se ligar à rede de esgoto. Só que isso é impopular, isso é medida impopular, isso tira voto. Então acaba que nessa saga de reeleições e política, o que é certo não é feito. Então a Lagoa da Pampulha vai ficar limpa no dia que as prefeituras de Contagem e Belo Horizonte resolverem fiscalizar quem está jogando esgoto clandestino. Então, Claré, isso é absurdo, porque somando aí a população de Contagem e Belo Horizonte, vamos colocar aí, sei lá, 3 milhões de pessoas. Então, 3 milhões de pessoas estão sendo, vamos dizer, prejudicadas por 20 mil pessoas. É isso? Basicamente é isso sim. A Lagoa da Pampulha, eu acho até que muito mais gente está sendo prejudicada, porque a Lagoa da Pampulha poderia ser um ambiente de turismo, um ambiente com bares, um ambiente com esportes aquáticos, né? E não está sendo porque existe muita gente julgando diariamente esgoto ali de 20 mil pessoas porque não quer pagar tarifa. Nossa, isso aí é algo que tem que ser trabalhado, tem que ser resolvido, não pode deixar para amanhã. Né? Claré, estamos na reta final. Né? Já te agradeço aí pela participação, muito obrigado. Satisfação. Eu acho que foi uma conversa aqui muito esclarecedora para a população em geral, para o nosso público. E aí uma última pergunta. Para você, o que BH merece mais? Olha, eu diria que merece menos populismo e mais verdade. Né? Quando a gente tratou aqui, por exemplo, da Lagoa da Pampulha, que o esgoto está sendo jogado lá porque não há fiscalização do executivo, né? O executivo, e não é esse executivo não, tá? Não estou falando dessa gestão, estou falando de todas passadas. Ele fica preocupado com o voto. Então, BH merece mais verdade. É verdade chegar lá e falar, olha, você ao não pagar a tarifa, você está trazendo um dano grave a muita gente, você está deixando de gerar emprego, você está deixando de trazer turismo para Belo Horizonte. Então, eu acho que BH merece mais verdade. Perfeito. Muito obrigado, Antônio Claré, pela participação. E as portas estão abertas, volte sempre. Obrigado, Ari. Um abraço. Bom, pessoal, fechamos mais um programa BH Merece Mais. Agradeço a todos pela participação, pela presença. E lembre-se, toda a segunda-feira, às 19 horas, BH Merece Mais com o Arley Mall. Tchau!